Bom dia, galera. Tudo bom? Seguinte, como a gente está começando essa experiência agora, que eu vou ter alguns alunos presenciais e vocês aí de maneira remota, e todos vocês têm direito, né, de assistir essa aula gravada, tá bom? Eu separei, então, os slides do conteúdo, que é Geografia Agrária e Agrícola, tá? Uma sequência, não termina aqui hoje, não, tá bom? Então, eu coloquei aí um tanto de slide que eu acredito que em sala eu não vou conseguir falar de tudo isso, tá bem? Eu não sei como é que eu vou associar ainda o tempo daquilo que eu coloquei em sala, vamos dizer assim, na prática, tá bom? E o que eu estou colocando aqui para vocês de maneira remota, tá? Pode ser que ainda não se encaixe, não deixar de falar alguma coisa, eu digo que a quantidade de tema, tá bem? Então, vou colocar para vocês aqui os slides, vou comentando tudo. Quando eu achar que deu tempo, praticamente daquilo que eu também teria trabalhado, tá? Numa sala, eu paro, certo? E aí, como eu tenho que deixar gravado bem antes do que o que eu vou fazer na prática, tá bem? Porque eu vou expor isso no mesmo dia, tá bom? Então, vamos ter que fazer uma experiência. Eu espero que vocês tenham paciência e também me ajude, tá bom? Qualquer coisa, mas defasagem não vai ter em nada, não, tá bem? Então, deixa eu pegar aqui o slide. Só um instantinho. Então, tá aí, né? Geografia agrária e agrícola. Na verdade, elas são diferentes. Pouquinha coisa, mas tem diferença. Tem especialista em geografia agrária, né? E tem especialista em geografia agrícola. Tá? A agrária está mais voltada à questão da terra, do uso da terra, tá? Latifúndio, minifúndio, né? A questão jurídica da terra ao longo do tempo. Bom? A questão social, do direito de trabalho à terra, a questão da violência sobre o uso, o poder da terra, também um quadro histórico. Então, a agrária está mais ligado à terra. Já a agrícola está mais ligada à produção. Vocês, como vão fazer vestibular, eles não separam, tá bom? Então, às vezes vem até juntas, lógico, não tem problema algum. Eu só quero te dizer que existe diferença. Tá? A gente fala em reforma agrária e a gente não fala em reforma agrícola. A reforma agrária trata-se realmente de melhor e maior distribuição de terra, né? E não distribuição de produção, que seria uma reforma agrícola, tá bom? Tá? Então vamos lá, certo? Falar em agricultura é lembrar, né, da terra, da transformação da terra na produção de alimento. Geralmente a gente acaba utilizando só o termo agricultura, tanto faz para plantação quanto para criação, que também, na verdade, tem diferença. Agricultura é aquilo que nós plantamos, pecuária é aquilo que nós criamos. Então, se o cara cria gado bovino, porque gado pode ser equino, ovino, né? Então se ele cria um gado bovino, por exemplo, ele é pecuarista. Mas se ele cria peixe de aquário, caramujo, escargot, né? Se ele cria camelo, ele também é um pecuarista. Criou animal, é pecuarista. Plantou, é agricultor. E lógico que ele pode ser agropecuarista, os dois. Bom? A história aí, né, demanda de bastante tempo, faz parte interessante da nossa evolução, quando o homem começou, então, a cultivar, né, e a criar, ou seja, a domesticar plantas e animais. Segundo alguns especialistas, bom, o homem se tornou muito dependente daquilo que ele conseguia cultivar e criar. Bem? Diferente daquele que caçava e coletava, que esse, por natureza, né, se tornou um grande migrante, aí também uma maior diversidade de alimento. Bem? A modernização
de acordo com cada tempo, né? O homem é um ser pensante, vai criando ferramentas e aí vão substituindo as outras que vão ficando arcaicas. Bom, então hoje, né, pensar em certas técnicas que são trabalhadas no campo, só se for com o uso de muita tecnologia para ser produtivo. Caso contrário, né, não tem mais interesse, vamos dizer assim. Bom, lógico que em alguns lugares do mundo as técnicas são bastante arcaicas, enquanto outros lugares são bastante futuristas, vamos dizer assim também. Bom, agricultura intensiva é aquela onde o emprego de tecnologia é muito grande, certo? E vamos dizer assim, como se a pessoa, né, o proprietário, cuidasse intensivamente da produção e ela vamos dizer assim, mais organizada, tá bom? Já a extensiva é como se você tivesse solto grandes espaços, né? Mas a produtividade, por ser extensivo, não consegue ser tão como a intensiva. Tá? Então, usamos essa diferença também. No decorrer das aulas, vou mostrar outros slides e a gente vai comparando esses termos iniciais. E tem muitos. Tá? Então, função social da Terra. Olha, apesar que hoje no mundo, né, mais da metade das pessoas vivem na cidade, todo mundo depende do alimento que vem do campo, todo mundo. Tá? E aí, então, lembro que quase metade está no campo produzindo comida para quem também está na cidade, além daqueles que estão no campo. Tá? Muitos desses que estão no campo produzindo comida, tá? São trabalhadores, vamos dizer assim, manuais, como você vê na imagem, bem? Muitos usam técnicas ainda arcaicas, mas de um trabalho bastante resistente, que depende das condições da natureza, tudo, tá? Então, um trabalho bastante louvável, né? Mas com muita dificuldade. E muitas vezes as terras não são nem dele, tá bem? Muitas vezes são de outros proprietários, ele pode ser poceiro, né? Ele pode ser meeiro, enfim, alguma das atribuições, porém às vezes não proprietário, né? Mas a terra, ela tem uma função maravilhosa no sentido de que, além dela distribuir trabalho, né? Ela produz alimento. Tá? E aí se tornou uma questão sagrada para o homem ter o direito à terra, que no caso do Brasil, enquanto a gente é um grande produtor agrícola, a gente é uma vergonha na função social agrária, né? Porque a terra é muito mal distribuída, a gente tem muita violência no campo. Você pode ter certeza que hoje no Brasil alguém estará morrendo, tá? Em função do uso da terra. Bom, brigas, né, direito de posse, certo? Anarquia mesmo, tá? E no Brasil, olha só, desde 64, a gente tem uma lei chamada Estatuto da Terra, do qual ela garante que se o cara quiser, o brasileiro, quiser trabalhar a terra, ele tem que ter o direito à terra. Ou seja, a lei existe dizendo que você tem que ter o direito à terra se você quer trabalhar nela. Só que a prática é bem diferente, né? Porque se você puser um dedo no mapinha do Brasil, ou ela é terra do governo, tá? Devoluta, ou ela é de um proprietário particular. Né? E a gente lembra que o Brasil é lotado, né, latifúndios. Isso é uma história antiga da nossa ocupação de terras, né, na mão de muitas terras na mão de poucos. Então, aí você vê, nós temos a lei, tá? Mas na hora que o cara quer ter a terra, fica complicado. Tá bom? E outra coisa, apesar do Brasil já ter tido Ministério da Reforma Agrária, o Brasil nunca, lembra, nunca teve reforma agrária. Bom, reforma agrária significa não ter latifúndio, começa por aí. Tá? A divisão maior de terras, certo? Aonde uma pessoa não pode concentrar várias propriedades, e aí então eu teria muita gente com direito a muita terra produzindo, trabalhando. Então, no Brasil, a gente nunca teve reforma agrária. O México teve, Peru, a Europa teve reforma agrária, o Japão teve reforma agrária, hein? Dividiu tudo, certo? Tudo bem que alguns ainda não, né,
devido a muito tempo já da reforma agrária, alguns ainda foram acumulando propriedades e voltou a ter latifúndio, como acontece no México, por exemplo. Tá? Nós tivemos, no caso do México, uma revolução, que foi chamada Revolução Zapatista, do qual as pessoas sem direito à terra, em grande número, hein, lutaram, derrubaram o governo e fizeram, né, uma enorme reforma agrária. Então, o Brasil não teve essa história. Hein? E aí, né, você vê sempre muita campanha dos movimentos sem terra. Outra informação. Não existe, quando a gente fala em MST, movimento, né, sem terra, não existe um grupo só. Existem vários grupos de MST, inclusive ligados à igreja. Tá? Geralmente, a TV, pelo menos assim quando eu vejo, mostra imagens negativas do MST, fazendo passeata, destruindo plantações, enfim, quebrando laboratórios em fazendas, tudo. E eu diria para vocês tomar cuidado. Primeiro, nunca fale mal, principalmente numa prova na USP, Unicamp, tal, de movimento sem terra. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, no Estatuto da Terra, diz que aquele que quer trabalhar a terra ele tem que ter o direito. E essas pessoas querem trabalhar e não têm o direito. Existem oportunistas aí dentro? Com certeza. Tá? Mas com certeza existem oportunistas em todos os lugares, inclusive como professores, como médicos, advogados, tá? Políticos, tá bom? Mas a grande maioria quer trabalhar a terra e não tem condições de comprar uma terra. Então, lembra-se que o movimento sem terra ele é legítimo. Tá? E aí ele pleiteia sempre, né, que o governo facilite, certo, a liberação de terras. Tá? E o governo muitas vezes faz isso, só que aquém da necessidade, ou seja, tem muito mais gente precisando de terra do que o governo faz em assentamentos. Bem? Também lembra que para muitos latifundiários, o latifundiário ele odeia, né, os integrantes de movimentos sem terra, porque movimentos sem terra pede reforma agrária. Reforma agrária e latifúndio não pode existir. Né? Não tem sentido. Tá bom? Então, os grandes proprietários de fazenda não gostam. E quando você vê assim imagens, como eu vi já há muito tempo, agora já tem um tempo, né? Mas já vi muito na TV do MST destruindo plantações, laboratórios, tudo. São imagens que realmente chocam. Mas tem aquela questão, né? Eles estão chamando atenção para uma causa deles. Ou seja, eles pedem e nada acontece. E aí, então, para chamar a atenção, eles acabam provocando esse tipo de situação. Não que eu goste, mas eu entendo que às vezes precisa extrapolar para poder chegar ao ponto. Já vi imagens, né, deles destruindo áreas de latifundiários. E aí você vê, né, muito latifundiário no Brasil, né, não é produtivo, não é. Então o cara acaba aqui perto mesmo, em Barra, já vi disso, né? O cara acaba colocando uma dúzia de gado, uma propriedade imensa, para dizer que está lá ocupando, tá? Mas na verdade não está, certo? Da maneira que deveria. A minha ideia, certo? Se o Brasil fosse realmente um país sério, os governantes fossem sérios, bom, a nossa região seria maravilhosa para fazer uma reforma agrária, maravilhosa. Por quê? Nós temos vários proprietários de terra que estão enroscados na justiça, problema de herança, problema de impostos, e as terras estão completamente aí abandonadas. Tá? Aí, se essas terras fossem, né, entregues a projetos de assentamento, a gente teria então uma divisão maior, né? Muita gente trabalhando as terras, recuperando todas essas áreas degradadas, né? E aí, com certeza, o Rio de Janeiro ia passar a ser um estado produtor de alimento. Nem que fosse cebola, cenoura, beterraba, quiabo, porque eu acho uma vergonha, um estado, apesar da gente não ser gigante, longe disso, ter que importar esse tipo de alimento que é básico da nossa mesa. Bom, ou seja, né, plantações
né, nem de alface a gente tem ao ponto de sustentar a cidade ou região, tá bem? Então, lembra-se que o pequeno produtor, ele produz a mistura nossa do dia a dia, tá bom? Como exemplos que você está vendo aí da imagem, tá? Agora, o grande produtor é aquele que vai fazer, né, o alimento não só, tá, para o Brasil, como para vários países ou para a indústria. Ou seja, o grande produtor é aquele que produz laranja para suco, não para feira. Tá? O grande produtor produz soja para o mercado externo, não para nós. Bom, assim como outros produtos. Tá? Então, aí, ó, produção e produtividade tem diferença. Tá? Coloquei essa imagem, né, de uma colheitadeira moderna, uma máquina aí que deve ser no mínimo uns 500 mil dólares, ou seja, não é para qualquer um. Tá? Existem várias associações de produtores que, em vez de cada um comprar a máquina, a associação compra, tá? E os proprietários alugam ou pagam com sacas da produção. Hein? São máquinas muito caras, mas extremamente essenciais. Colher milho com a mão e ser produtivo, não dá. Então, o que eu quero dizer aí com questão de produção e produtividade? Produção. O Brasil, no caso, ele produz trigo, mas a gente não tem uma produtividade boa. Bom? Não encontramos ainda uma situação que dê terra, principalmente clima, para que sejamos um grande produtor. Ou seja, com tanta terra, o Brasil importa trigo, porque nós não conseguimos ainda ter aquela produtividade. A gente tem áreas de produção, tá? Mas quando eu comparo, vamos dizer assim, com a Argentina, a produtividade da Argentina por hectare é bem maior do que a do Brasil. Tá bem? Então, produção, a gente tem produção de maçã e somos altamente produtivos. Tá? Ou seja, a nossa produtividade de maçã é maravilhosa. A gente agora é um exportador. Tá? A nossa produção de laranja tem uma produtividade imensa. Também somos um grande produtor. Mas tem coisas que não. Tá? E aí, então, a gente pode ter a produção, mas não ser produtivo. Tá? Aí, mais uma vez, é questão de técnicas, é questão de aprimoramento, né, de evolução toda. A questão, muitas vezes, do clima, tá? Aquela questão, plantando no Brasil tudo se dá, não é bem assim, né? Certas frutas, por exemplo, de clima temperado, né, o Brasil não consegue. Cereja, né? Ainda não conseguimos. Agora a gente está conseguindo produzir azeitona, numa área aqui não muito longe de nós, na Serra da Mantiqueira, do lado mineiro. Bom, mas ainda compensa comprar de fora, da onde ela é natural, porque a produtividade lá ainda é bem, bem maior. Pode ser que um dia a gente consiga. Exemplo, soja. A soja é do clima temperado lá da China, né? Quando ela foi plantada no Brasil, só lá no Rio Grande do Sul conseguia fazer, porque o clima quente e tudo, né, para cima não dava certo. O que foi feito? O laboratório conseguiu evoluir a genética e hoje a gente planta soja até mesmo na Amazônia. Então, hoje nós somos extremamente produtivos em soja. Então, uma evolução bastante tecnológica que colaborou junto, né, e associou as condições climáticas. Fronteira agrícola. Tá? Vamos nessa mancha aí no meio do Brasil, tá bom? Que está dizendo que aí é a nossa nova fronteira agrícola. O que significa isso? O Brasil era todo mata, né? E aos poucos ele foi substituindo essa mata por plantações, criações. Essa substituição, esse local de substituição, melhor dizendo, a gente chama isso de fronteira. Então, na imagem da direita, você tem aí uma região com floresta, né? Dividida aí por uma estrada e logo tudo desmatado. Tá? Então, isso é uma área de fronteira agrícola, onde tudo vai ser derrubado, como você vê na imagem do alto em cima, tá? E depois, então, tudo cultivado. Né? Essa imagem de baixo, ela da região do norte de Mato Grosso, hein? E aí você vê aquelas colheitadeiras que eu falei para vocês, extremamente modernas e muito caras, né? Olha a quantidade,
Bem, imagine que tudo isso que você está vendo a perder de vista aí é de um proprietário só. Tá? É, quando está cultivando, quando está colhendo, é muito bonito. Mas quando a terra, né, a plantação já foi colhida e a terra é arada, ver tudo a perder de vista com a terra virada é uma imagem bastante assustadora, porque você vê uma camada de solo desprotegida gigantesca, e aí quando chove, vira tudo uma lama, leva muito sedimento para o rio. E, enfim, para a natureza é um golpe muito grande, porque são áreas imensas, imensas. Né? Política de ampliação da produção agrícola. Tá? Isso é o que a gente resume no termo Revolução Verde. Tá? Esse termo é muito requisitado nas provas, o nome ajuda, uma revolução, tá? Mas verde no sentido de produção de alimento. Ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, que a população começou a crescer muito, tá? Tanto a ONU quanto os Estados Unidos perceberam da necessidade de produzir comida. Tá? A ideia era que o mundo, e do jeito que estava crescendo, ia ter muita gente com fome. Bom, então, vamos ensinar os países subdesenvolvidos, como era o caso, era e é o caso do Brasil, né, que tem muito potencial agrícola, a ser um grande produtor. E assim, Brasil e Argentina, México, Peru, Chile, Uruguai, Paraguai, Tailândia, Índia, bom, receberam muita tecnologia, tanto máquinas, sementes, adubos, agrotóxicos, né, para que se tornasse grandes produtores de comida. E isso aconteceu. O Brasil de Tupiniquim, daquele roçado, daquela técnica simples, arcaica, passou a ser um país bastante produtivo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Agora, como você vê aí o X na fome, acabar com a fome, a gente não acabou. Então, é o seguinte, o mundo produz muita comida? Muita. Tem comida para todo mundo? Tem. Todo mundo tem comida? Não. Ou seja, o acesso. Tá? Então, a gente sabe que comida há, né? Mas o acesso a todos, não. Né? Ou por falta de dinheiro, né, para a compra, ou até mesmo, né, a disponibilidade nesses lugares, porque nós sabemos que muito do que é produzido, ou, né, uma parte significativa, ele vai para o lixo de novo. Bom, então, o desperdício é gigantesco. Então, falou em Revolução Verde, é essa tecnologia que o mundo capitalista desenvolvido aplicou nos seus aliados após a Segunda Guerra, aliados que também tinham condições de serem produtivos, ou seja, solo e clima. Tá? E aí, então, esses países passaram a ser grandes produtores, principalmente para alimentar o próprio Estados Unidos, Europa, Japão. Né? Imagina que tem soja sendo embarcada hoje do Brasil, ou seja, foi produzida aqui para alimentar gado lá no Japão, tá? Enquanto tem gente no Brasil passando fome. Bom, na Revolução Verde, lógico, vai ter os pós, tá? E os contras. Vamos lá, nos pós, né? Aumentou a produção de alimento e também diminuiu muitos preços, tá? De alimento, que alimento já foi uma coisa extremamente cara. Tem alimento caro? Tem, tá? Mas hoje tem muito alimento barato. Então, isso facilitou, inclusive a soja é barata. Contras, né? Não solucionou o problema da fome, né? Aumentou a concentração de terra. Por que aumentou? Aqueles que receberam benefícios, tecnologia e ajuda de governo, tá? E lógico que se deram bem, passaram a comprar as áreas, né? Ou mais áreas, tanto de governo, de floresta, foram tomando tudo, ou de vizinhos que não conseguiam ser competitivos. E aí se tornaram latifundiários. Tá? E, lógico, como muitos compraram terra, né, de muitos, esses muitos que venderam tiveram que cair fora. E aí, principalmente, vir para a cidade. Por isso que nós temos uma explosão do êxodo rural, saída do campo. Tecnologias agrícolas. Né? Isso tem aumentado assim assustadoramente, no sentido de que
Vamos pensar, os seus avós, tá? Quando compravam um frango, né? Uma galinha, tá? Para comer, né? Essa galinha tinha demorado praticamente um ano para crescer. Hoje, quando você for comer um frango, lembra que ele não teve nem 40 dias de vida. Tá? Então, ele é desde o início, bom, ele é forçado a comer muito, 24 horas de luz, iluminando, aquecimento, água, hormônio, muito antibiótico, porque, né, são grupos imensos juntos, tá? E quando começa a ter cara de adultos, certo? Que aí o desenvolvimento corporal diminui, tá? Já vai para o abate. Certo? O gado, a mesma coisa. Tá? Hoje o gado é precoce. Hein? Antes, um gado, para ficar adulto, demorava aí, creio que uns 5 anos. Tá? Hoje, um ano e pouco, ele já está adulto, né? E muitos deles já pronto para o corte. A produção de leite, idem, né? Antes, uma vaca, né, sem muitas técnicas, era aí no máximo 10 litros. Bom, hoje, a gente pega com evolução genética, mas o uso de alguns químicos, aí, algumas injeções especiais, uma vaca produzindo 40 litros a dia, ou mais até. Bom, o campo também evoluiu muito para a indústria, né? A indústria tem uma necessidade muito grande de produzir, lógico, porque o volume é muito grande, e aí ela precisa ter garantia, não só de volume, mas como qualidade, né? Não pode, né, entrar para a produção, certo? Diferentes tamanhos, diferentes sabores, diferente qualidade, né? Tem que ter mantido aí um padrão. Bom, a exemplo, né, que eu acho bem interessante, é a questão da indústria de pão, ou de pães. Quando eu era jovem, comprar pão industrializado era algo que a gente sabia que durava muito pouco, né? Então você via os pães normalmente mofados já. Tá? Então era chegar 3, 4 dias para vender ou já era tudo perdido. Hoje não, tá bom? Hoje um pão, um saquinho aí, acho que passa do mês garantido. O que a indústria fez, né? Ela investiu muito no laboratório e o laboratório conseguiu produzir uma proteína, tá? Do qual agora não tem trigo no mundo que ficou livre, que é o glúten. Tá? Então, o glúten, que muita gente tem rejeição do organismo, né? É uma proteína, né, que veio para ficar. Né? Ela parece um chiclete no estômago, vamos dizer assim. Ele não é absorvido. Porém, para a indústria, ela é essencial, porque a indústria consegue, então, produzir uma massa, um pão, do qual a característica vai ficar por muito tempo guardada, graças ao glúten. Tá? Então, é algo que, assim, né, é investimento, né, para a indústria. Aí, então, coloquei aí, preparando, né, congelados, embaixo para suco de laranja, em cima a questão da carne, embaixo, né, os cílios para manter o milho, que é um alimento extremamente necessário, principalmente para a alimentação de animais, né, que depois servirão, então, ao consumo humano. Né? Aí, desde aquele do início da aula, comentei com vocês com relação a problemas sociais. Né? A gente tem nessa primeira charge, né, o cara olhando da sua fazenda, os pedaços aí de terra, que era do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, e aí a gente lembra muito bem da história do Brasil, tá? Que o cara foi, né, se expandindo, né, pegando tudo para ele, amém? E aí hoje ele mantém ainda as terras dos seus, né, das suas heranças e vai deixar para os seus herdeiros. E aí acaba gerando um problema enorme com aqueles tantos, né, ou que perderam suas terras, ou que foram expulsos, né, perderam no sentido de vender, tá? Ou que foram expulsos por causa do poder político, até mesmo poder, né, de força maior. Tá bom? E o trabalho, que muita gente não tem como, né, ir para a cidade, aquela coisa, e aí acaba trabalhando nessas propriedades, ou então
como posse, né, em áreas, né, de maneira bastante precária. A imagem da esquerda, você vê aí um grupo defendendo as suas terras, tá, de poceiros e movimentos sem terra. Também. Então, isso que eu falo para vocês, que no Brasil isso é constante. Tá? Pegou aí de Mato Grosso, norte de Minas Gerais para cima, tá? Pará, Bahia, isso é muito, muito forte. Tá? Então, aí você tem vários resuminhos, certo? Com relação a conflitos no campo. Tá? A exploração da mão de obra não deixa de ser um conflito, não é raro. A semana passada mesmo, tá? O Ministério do Trabalho entrou numa fazenda no norte de Minas Gerais, bom, e 50 trabalhadores trabalhavam no regime de escravos. Né? Aqui na nossa região, vivo vendo pessoas que foram, né, trabalharam anos e anos em fazenda, aí não tem carteira assinada, e aí mais dia menos dia são demitidos sem direito algum. Tudo isso é trabalho escravo. Hein? Termo posseiro, aí, né? Aquele tem a posse legal do imóvel indiviso, né? Ou que está de posse de uma terra devoluta, tá bom? Então, o que é isso? Ele tem a posse legal. Lembra, né, que no Brasil nós temos a lei do uso capião, né? Que não serve só para propriedade agrícola, inclusive urbana também. Se o cara construir, fizer algum benefício numa área, tá? E provar que depois de 5 anos que ele que está usando, ele entra com um processo jurídico e aí esse processo pode dar então a terra, o direito a ele, tá? E aí ele fala, e o dono? O dono perdeu, tá bom? É lógico que esse processo não é fácil, não é barato, mas ele existe. Bom, então, o que a gente tem, muitas vezes, tá, é alguém invadindo uma área, tá bom? Então, falei para vocês, pode ser de área urbana, que a gente tem muito embalo por aí, e aí ele começa a fazer o roçado dele, a criação dele. A maioria vai ficar ali por 20, 30, 40 anos, né? Às vezes uma vida, bom, e não vai entrar em processo coisa nenhuma, tá? Mas ele é um poceiro, ele não tem direito à terra, tá? Muitas vezes ele até teria direito legal, mas a terra pertence a alguma família, tá? Que lá atrás está com um problema de herança, e isso é algo que o Brasil precisaria resolver urgentemente. Ou seja, imaginem só, o teu tataravô teve 20 filhos, tá? Aí tinha uma fazenda enorme, morreu, e até hoje essa questão não foi legalizada, porque parte dos filhos, né, lógico, já morreram, aí algum filho não quis a questão da maneira que estavam prevendo, isso foi enrolando e permanece até a tua geração um rolo. Né? E aí tem impostos atrasados, tá? E ninguém mais sabe quem era o dono antigo, que morreu, mas daí não foi legalizado a partilha. Então tem muita, muita confusão. E aí, se o cara está em cima de uma área dessa que é uma confusão, né, ele também não resolve. Bom? Ou, né, terra devoluta. Terra devoluta é quando ele pega uma área do governo. A área do governo pode ser ainda, né, uma parte de floresta, bom? Que ainda tem muita, tá? Que não é parque, nada. Pode ser uma área que o governo confiscou, vamos supor, um traficante de droga, certo? Ele foi preso, morreu, enfim, tá? Ele era traficante e tinha fazenda. Aí, por lei, o governo pega a propriedade. Então, tem alguns casos, né, que o governo tem o direito de adquirir, certo, a terra dessa maneira. Tá? E aí passa a chamar, então, terra devoluta. Tá? Grileiro. Este é uma das maiores ou a maior bandidagem do Brasil. Grileiro, como o desenho coloca, né, vem da questão de grilo, lá no passado, ou seja, uma questão bastante antiga, não só no Brasil, no mundo, né, o qual o cara invadia a terra, que não era dele, então forjava um documento, colocava esse papel numa gaveta, colocava alguns grilos, os grilos morriam, né? E aí o documento ficava com uma aparência antiga e naquela época sem internet nada, né? Aí passava-se como verdadeiro. Tá bom, hoje não, né? Apesar do termo continuar grilagem, hoje a gente tem cartórios que
fogem do documento, né? Ou seja, pessoas identificatórias, nós temos políticos, nós temos policiais que colaboram para isso. Aí você está vendo a imagem, tá bom? Um dos maiores grileiros do Brasil, né? Ele fez com que muitas terras na Amazônia, tá? Do governo, de áreas de assentamentos, ou seja, alguns outros proprietários, tá? Ele conseguiu roubar, né, a originalidade dessas propriedades e passar para o nome dele ou vender, tá? E legalizar para quem ele estava vendendo. Então, e isso não só é um crime, como muitas vezes para ser produzido, né, muita gente morre. Bom, ou seja, ele pega uma propriedade, né? Às vezes um assentamento, o cara arrumou tudo direitinho, né? Ele dá um fim no cara, na família toda, né? E legaliza aquela propriedade para ele. Então, isso que eu falo para vocês, que é extremamente violento. Né? Problemas ambientais. E aí tem de monte, né? Como citei para vocês, queimadas, desmatamentos, tá? Agrotóxicos, né? Que são todas as formas de veneno utilizado. Plantio em encosta, quando não se faz o uso adequado, aí muito material vai embora, né? O pisoteio do gado, que também, tá? Muitas vezes o gado, muito gado, sempre no mesmo caminho, sempre bebendo água no mesmo lugar do rio, né? Ele destrói as margens, faz caminho, ele vai pisoteando, não nasce mais nada. Então, lugares onde a aplicação é mais correta, tá? O gado não vai beber água em qualquer lugar do rio. Aliás, muitas vezes ele nem chega ao rio para ser mantida aquela vegetação que a gente chama de mata-galeria. Tá? Porque se você deixar, ele vai abrindo, né, vai destruindo essa mata-galeria e ele vai empurrando o barranco para dentro do rio e vai ajudar, então, a assoreação. Né? A lixiviação é o deslize, né, não deixa de ser um processo erosivo, da parte fértil do solo. Então, vai lixando. A laterização, lá em meio ambiente a gente fala de novo, laterização, principalmente aqui na região tropical, tá? A gente faz o desmatamento, e aí parte do alumínio que tem no solo, né? Ele sobe até a superfície pela própria migração da água, né? na evaporação, e ele acaba formando na superfície do solo uma espécie de um asfalto, vai ficando impermeável. Então, esse solo fica laterizado e aí fica completamente impróprio, né, para a agricultura. Desertificação é a acumulação de grãos de areia na superfície, o solo vai ficando muito arenoso e também, né, mais seco e então complicado. E erosão, todas as formas que tem aí, né, bossoroca, ravina, que a gente tem lotado nesses morros aqui da nossa região. Gente, eu acho, tá, que eu vou chegar nesse conteúdo também na aula, tá bom? Qualquer coisa eu adianto com vocês depois. Os slides continuam, mas a gente vê como é que vai ficar isso, tá bom? Tá? Mas prejuízo não vai ter, não. Tá bom? Então, até a próxima. E qualquer dúvida, aí no caso, vocês têm que mandar uma mensagem para mim, pode ser pelo WhatsApp, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Beijão, até.